Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos. Olha só, vamos mostrar, olha, falta pouco para nós terminarmos a nossa leitura bíblica. E deixem aí nos comentários se vocês querem alguma coisa em especial, algum comentário em especial sobre a Bíblia, algum artigo que eu possa pesquisar para vocês. Falem como está sendo a experiência de ler a Bíblia, o que Deus tem falado com vocês. Deixe seu like e vamos continuar. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje aqui no Evangelho de Marcos. E como nós sabemos, eu já havia dito nos outros vídeos, ele escreveu para os romanos para chegar até, para atingir aquele povo que estava naquela época ali, né, num período de transição. Imagina que tinha muitas coisas acontecendo naquela época. E Marcos escreveu esse evangelho. Algumas pessoas pensam que Marcos foi discípulo de Jesus, mas não. Na verdade, ele acompanhou Pedro, que foi discípulo de Jesus. Então, ele não foi uma testemunha ocular ali que estava vendo os fatos de perto, porém, ele esteve muito próximo a uma testemunha ocular que era extremamente próxima a Jesus. Por isso que ele também escreve com tanta riqueza de detalhes, né? E visto do olhar através dos olhos de Pedro, né? Ele foi meio que os olhos de Pedro para estar escrevendo este evangelho. Então, vamos lá, nós paramos aqui no capítulo 5 de Marcos, no versículo 21. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Esse título é bem forte, é um título que nós sabemos que realmente é real, que Jesus tem um poder enorme sobre a doença e a morte, e para que todo esse poder se manifeste na nossa vida, a gente só precisa ter uma coisa: fé. Se nós tivermos fé, é impossível as coisas não se manifestarem na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu já pedi e não recebi. Então volta, rebobina e verifica o seu envolvimento, o seu grau de fé aí quando você pediu. Você tem que realmente crer e acreditar. E é muito, muito, muito difícil que isso não aconteça. Vou até dar um testemunho aqui, que pouco antes de começar a ler a Bíblia, eu tava com muita infecção de garganta, mas não era uma infecção simples, porque eu já tinha tomado 2 tipos de antibiótico e a hora que eu engolia, parecia que eu estava sufocando. E tinha feito exames para ver se era a minha glândula da tireoide que estava inchada, o que estava acontecendo, ninguém conseguia saber o que era. E foi muito difícil, porque aí você já começa a imaginar 1000 coisas, você já começa a ter uma sensação horrível. Às vezes eu tava dormindo, eu acordava, tava sufocando. E eu comecei a ler a Bíblia, foi quando eu iniciei a minha leitura bíblica. E eu lia, e era difícil, porque imagina você ler com um bolo na sua garganta, ler em voz alta com um bolo na sua garganta. E eu pedia muito pela minha cura, e eu realmente fui curada. Eu já, eu não... Aqui nos Estados Unidos a medicina... É complicado você ter acesso à medicina, é tudo muito caro. É difícil você entender uma linguagem de um médico, você tem que ir com um tradutor. E eu já tava assim, desesperada mesmo. E muito fechada dentro de mim quanto a isso, mas eu pedia... Realmente punha a mão na minha garganta e dizia, Senhor, eu preciso da sua cura, eu preciso que essa sensação, que esse bolo, que seja lá o que for que tenha na minha garganta, que realmente eu seja curada, Jesus. Porque eu quero continuar minha leitura, eu quero continuar nesse país, eu quero continuar desenvolvendo todos os meus projetos, mas se eu não for curada, eu não tenho condições, porque às vezes eu achava que eu não ia conseguir mais falar, não ia conseguir mais comer, porque parecia que a minha garganta tava fechando, travando. E quanto mais eu sentia isso, mais eu lia, e a minha garganta... Teve um dia que eu acordei, que eu engoli e falei... Quando eu vi, eu não tinha mais nada. Então, eu acredito plenamente que isso foi a cura de Jesus, do Espírito Santo, pela minha fé, por eu acreditar, por eu crer que Ele ia fazer isso na minha vida, que eu precisava dessa cura pra continuar o meu caminho, que eu já tinha tentado a medicina da terra, mas não tinha funcionado, que estava dentro do meu alcance. Eu já tinha feito, mas ninguém conseguia saber o que era. Então, realmente, que a única coisa que eu podia realmente fazer era crer e acreditar na cura, e eu fui curada. E, assim, foi uma experiência incrível.
e tanto de renovação de fé pra mim, quanto de comprovação de fé. Que quando você pede, quando você crê, quando você fala, Jesus, você é minha única alternativa, eu preciso da sua cura, não tem médico pra isso. Não tem médico, mas não sabe o que é. Eu já tentei a medicina da terra, já tentei tudo. Eu preciso do Senhor aqui comigo pra eu desenvolver, pra eu continuar. E ele vem ao seu encontro imediatamente, gente. Foi assim... Uau! Mais uma das coisas incríveis que Deus fez na minha vida foi isso. Foi uma cura de algo que poderia vir até me tirar do país, porque eu com certeza não teria condições de pagar um tratamento aqui, se fosse uma coisa mais séria, mais grave. Eu não teria, então eu teria realmente que ir pro Brasil. E é isso, gente. Jesus realmente age plenamente na vida da gente quando a gente tá trabalhando pra Ele, quando a gente tá em conexão com Ele, principalmente quando a gente tem fé nele. E essa palavra aqui, ela não só opera milagres grandes, pequenos, enormes, gigantes. Ela faz coisas que você para e fala, uau, não tem como não acreditar, não tem como não louvar, não tem como não ser grato pela minha vida, por Jesus, por tudo que Ele fez por nós, por ter dado sua vida por nós, por ter tornado a nossa vida plena. E a gente só tem que crer, acreditar e confiar. Bora ler, então? Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e põe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque pensava: eu tão somente tocar em seu manto ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que ali estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele saíra poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de seu sofrimento. Vamos fazer um adendo aqui, gente? Aqui mostra exatamente o que eu falei, né? Jesus estava no meio de uma multidão. Então, não é assim, não era tocar em Jesus que curava, que salvava, não. Era fé, era acreditar, era crer. Porque a hora que ele falou, quem me tocou? Os discípulos olharam para ele, mas como assim? Quem te tocou? O senhor está sendo comprimido. A Bíblia está falando comprimido. Quer dizer, tinha um monte de gente tocando Jesus, um monte de gente apertando ele ali. E ninguém estava sendo curado só por causa disso. Mas a mulher tocou com fé. Foi a fé dela. Jesus falou, foi a sua fé. Foi o crer. Se nós falarmos, eu acredito, pensando, acredito, não adianta. Às vezes as pessoas perguntam por que não acontece comigo o que acontece com fulano. Porque você tem que abrir seu coração de verdade, você tem que crer de verdade, determinar dentro de você. É real, eu creio, assim como eu estou vendo que essa lapiseira é fluorescente. É real, eu creio, sem ver. É isso que é a fé. Você não tá vendo a lapiseira, mas eu tô falando. A lapiseira é fluorescente, você acredita? Eu acredito. E o que curou foi a fé dela. E ele mesmo fala, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha só, as pessoas andavam com ele, sabiam de tudo que ele era capaz de fazer e ainda duvidavam. A sua filha morreu.
Deixa eu só anotar aqui. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Olha só, gente, como que as pessoas são más, como que as pessoas são incrédulas, né? Não era qualquer um que estava falando aquilo para ele, uma pessoa que já tinha feito muitos milagres, né? Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde estava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Uau, né? Uau! Capítulo 6, um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhes vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que você faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Aqui, gente, é como se as pessoas mais próximas de Jesus não acreditavam realmente nele. Porque viam ele em forma de homem ali e não conseguiam imaginar que ele poderia ser tão perfeito. Às vezes, quem tá mais próximo de você não bota fé em você, né? Isso acontece até hoje. Às vezes, você tem tanto potencial, você é uma pessoa tão especial, você é tão carismática, que às vezes dentro da sua própria casa você não é reconhecido. Aí tem que vir uma pessoa lá de fora pra falar assim: nossa, essa pessoa tem futuro, essa pessoa tem um valor inestimável e tal. E às vezes... Mas Jesus deixou se abalar por causa disso? Não. Jesus, vida que segue. Se eles não estão crendo, quem está perdendo? Eles mesmos. Porque Jesus ia cumprir o propósito dele, Jesus ia fazer tudo que tinha que ser feito. Porém, ele não ia, talvez, atingir tão perfeitamente as pessoas que estavam mais próximas dele, que ele talvez amasse tanto, tivesse tanta afinidade ali, mas as pessoas que estavam mais próximas dele, talvez ele teve que deixar. Se não acredita, não acredita. Você vai obrigar a pessoa a acreditar no seu potencial? Não. Não vale nem a pena perder energia com isso. E Jesus realmente não perdia. Já, se aqui não vai, vamos pro próximo povoado, vamos curar lá, vamos realizar grandes milagres lá. O meu propósito será cumprido independente de quem acredite ou não. Ok? Jesus envia os 12. Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu só grifar aqui. Então, Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si. Enviou-os de 2 em 2
e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Estes foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E, se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo e os curavam. Aqui, Jesus está delegando já, né, para os seus discípulos, o que eles tinham que fazer. Jesus estava meio que fazendo um treinamento, porque sabia que ia ter muita coisa para eles fazerem pela frente. Então, ele já foi delegando ali tudo que eles tinham que fazer, tudo que eles tinham que não fazer também, que Jesus estava preparando. Porque a vida, gente, é assim, é feita de preparação. Para tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer ter uma preparação. Não dá para jogar sem treinar na vida. Então, às vezes, você tem que ter uma preparação. E Jesus estava fazendo isso. Porque Jesus sabia que o potencial que eles tinham, mas que se não fosse desenvolvido, eles poderiam recuar. Então, Jesus já estava preparando eles para tudo que ia vir. João Batista é decapitado. Capítulo 6, versículo 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu falar essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei ressuscitou dos mortos? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, amarrassem e colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando ouvia ficava perplexo, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário e Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, os comandantes militares, as principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei lhe disse, a jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu sob juramento, seja o que for que me pedir, eu te darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, o que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me des, pois mesmo, a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa de seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com as ordens de trazer a cabeça de João. O homem decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e colocaram num túmulo. Marcos conta mais detalhadamente o que aconteceu com João Batista. Lá em Mateus ele dá uma pincelada, mas ele não deixa claro os detalhes, por que João foi decapitado, o que tinha por trás, por que essa mulher queria a cabeça dele. E tudo isso, todo esse jogo de intrigas, né? Mas você vê que o rei, ele era temente a Deus, né? Ele era temente, sabia que João era um homem de Deus e que decapitá-lo e que matá-lo não seria uma coisa muito boa, né? Mas, diante de um juramento, naquela época os juramentos tinham um peso enorme. E ele acabou tendo que fazer isso para satisfazer uma pessoa que era extremamente egoísta, né? Não aceitava a verdade. João Batista morreu não por falar a verdade, ele morreu pelas pessoas não aceitarem a verdade. As pessoas precisam aceitar a verdade, né? Porque essa mulher, na verdade, essa mulher, o problema dela é que
ela não aceitava João dizer a verdade sobre a vida dela, né? E por ela não aceitar João dizer a verdade sobre a vida dela, ela preferiu que ele morresse, né? E armou tudo isso só para ter só para satisfazer aquilo que ela achava que seria certo. Mudou a verdade da vida dela com a morte de João Batista? Não. Ela continuou carregando o peso do que ela estava fazendo. E um peso ainda maior, porque tinha uma vida inocente agora na conta dela, né? Então, não tem como você mudar a verdade. A verdade é única e absoluta. Se você pode fazer qualquer coisa para maquiar, para esconder, para disfarçar, mas no fim é só perder de tempo, perder de energia. Por isso que é sempre melhor você dizer a verdade. Já está escrito na Bíblia que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, não trabalhem nunca com a mentira, porque não existe nada mais libertador do que a verdade, né? A primeira multiplicação dos pães, capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quer dizer, eles estavam cansados, eles estavam exaustos, mas Jesus, com seu enorme coração, teve compaixão daquele povo, né? Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dai-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Todos os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Eu só queria tentar aqui, esse milagre, ele é bem conhecido, né? A gente já ouviu falar da divisão, da multiplicação, o poder que Jesus tem de multiplicar o nosso pão. Mas se vocês prestarem atenção aqui, muitas pessoas dizem: ai, como Jesus era pobre, né? Eles eram super pobres. Olha só o que os discípulos falam para eles. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Os discípulos não disseram para Jesus assim: nós não temos tanto dinheiro para dar-lhes de comer. Eles disseram: devemos gastar tanto? Se devemos gastar, isso quer dizer o quê? Que nós temos esse dinheiro. Eles estavam questionando se deviam ou não gastar com comida. Então, para aqueles que acham que Jesus era um pobre coitado, Jesus tinha até tesoureiro, podia ser até ladrão, que era Judas, mas ele tinha um tesoureiro. Uma pessoa que tem tesoureiro não é uma pessoa pobre, né? Não é uma pessoa que não tem onde cair morta. Então, parem, assim, de fazer aquela ideia de que Jesus era um pobre coitado, porque Jesus não tinha de pobre nem de coitado absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele poderia suprir todas as suas necessidades e a de quem estivesse com ele. E é o que ele faz hoje. E ele faz isso nas nossas vidas, suprir as nossas necessidades de quem está conosco, através da nossa fé, através dos milagres que ele opera na nossa vida. Então, de maneira alguma, ele poderia ter comprado os pães. E o que ele fez? Ele preferiu operar um milagre, ok? Jesus anda sobre as águas, mas um milagre extraordinário que nós vamos ver aqui agora. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida.
enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensavam que fosse um fantasma. Então gritaram para todos os que tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que eles estavam. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levaram os doentes para as praças. Suplicaram-lhes que pudessem pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Capítulo 7. Jesus e a tradição judaica. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras. Desculpa, gente. Com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem, e observaram muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas e de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, com o que está escrito. Jesus lascava a lenha nesse povo também, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras e ensinamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, a quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradição, que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna-se impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e o tornam impuro. Gente, muito forte isso, né? Muito, muito forte. Jesus nada mais está dizendo, né?
que as pessoas estavam tão preocupadas com regrinhas, ai, vai comer, seria bom eles lavarem a mão para não ficar doentes, né? Para não pegar uma salmonela e uma bactéria. Mas isso não tornaria eles melhores nem piores o que eles estavam comendo, né? O que torna você melhor ou pior é o que sai da sua boca, é o que você transmite através do seu coração, através dos seus pensamentos, né? O que entra, como diz Jesus, depois vai ser eliminado em forma de cocô, né? Então, Jesus era bem claro aqui, né? Marcos 7, 18 a 23. E os fariseus estão preocupadinhos ali, né? Com bobagens, e Jesus estava preocupado, era realmente com outras coisas muito mais profundas. Uma mulher, Ciro Fenícia, demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tirom e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as suas migalhas. As migalhas das crianças. Então ele disse, por causa desta resposta, você pode ir e o demônio da sua filha já saiu. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Aqui é uma coisa assim... Existem 1 milhão de interpretações sobre essa parábola, tá? Ai, que Jesus foi ofensivo. Ai, que não precisava falar. Ai, Jesus tá chamando a mulher de cachorra. Existem muitas coisas que falam, eu vejo aqui uma só sobre essa passagem, eu vejo assim, transmitido a importância de ser humilde. O que curou a filha dessa mulher foi a fé dela e a humildade dela. Ela foi humilde. Às vezes, a gente sempre fala que é amor mais puro do que é de um cachorro, mas você já viu tanto que um cachorro é humilde? Você já viu a humildade de um cachorro? Você bate no cachorro, brinca, o cachorro tá vindo, abanando o rabo pra você, te lambendo e mostrando todo o amor dele. Isso é o quê? Humildade. E às vezes a gente se espelhar nos animais, os animais são plenos porque eles não têm maldade de verdade no coração, né? E aqui, pra mim, é transmissão pura da humildade. Jesus mostrando, olha só, é preciso ser humilde até mesmo pra alcançar, às vezes, aquilo que você tanto quer. Que com arrogância você não vai chegar a lugar nenhum, certo? A cura de um surdo e gago. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo a parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém, contudo, quanto mais ele o proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E faz muito mais, né? Muito mais, né? Do que só surdo e mudo falar. Jesus cura corações. Gente, eu vou por aqui. Vou iniciar no próximo vídeo o capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães. Ok, meus amores, beijos.